Boa tarde, amigos. Aqui vos fala o Matheus Chibus do canal Cicatnon. Olha, recentemente, né, essa semana eu tive que resolver muitos problemas, né? Eu viajei, etc. E você teve essa semana, certo? 2 falecimentos importantes. Um foi o da Rita Lee, que eu já mencionei aqui, e o outro foi o do David Miranda, que cujo obituário eu vou fazer agora, né? Olha, o David Miranda, ele é uma figura que teve toda uma vida muito controversa, muito difícil de entender, e eu acho que nós nunca vamos entender direito todos os detalhes. Por exemplo, ninguém sabe muito bem qual foi a sua causa mortis, certo? Causa mortis muito estranha. Mas antes de mais nada, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem, compartilhem nas redes sociais e rezem por mim, que ajude no pelo Pix, apoio, sou valeu, e tornem-se membros do canal no nível 1 para fazer todos os nossos cursos e no nível 2 para participar do nosso chat interno, certo? Os dois são cumulativos. Então, o David Miranda, certo? Eu tenho que fazer isso aqui porque senão, às vezes se esquece de se inscrever. Inscrevam-se, por favor, pessoal, e nos ajudem de todas as maneiras possíveis. O David Miranda era um jovem pobre que de repente ele se encontrou com Glenn Greenwald, mais conhecido por nós carinhosamente como Glênio Verdevaldo. Verdevaldo, ele era, nos Estados Unidos, um dos líderes da esquerda americana de então. Ele foi financiado por um bilionário do Vale do Silício, que, salvo engano, é o Pierre Omidyar. Ele foi o responsável pela publicação daquele caso do Edward Snowden, tá? Ele foi o responsável pela publicação do caso Snowden, né? Ele foi quem publicou. Até então, a existência da NSA não era algo público. Não era público sequer que a NSA existia. E o Verdevaldo, ele veio para o Brasil meio que como fuga, porque dizia-se que ele era ameaçado nos Estados Unidos. Ele estava sob ameaça, inclusive, de prisão pelo que ele fez. Fato é que ele encontrou no Brasil logo, né, um namorado. E como nessa época nos Estados Unidos casamento gay ainda não era amplamente aceito, ele usou-se, né, desse precedente do ativismo do casamento gay do Brasil para fazer aqui o casamento dele, né? Diga-se de passagem, né? A Suprema Corte brasileira, ela teve essa medida de ativismo judicial antes da Suprema Corte americana. E no Brasil, o Verdevaldo, ele, com a ajuda do marido dele, né, o marido, David Miranda, né, ele meio que ele foi assim, acabou virando um nome da esquerda brasileira para tentar tumultuar a Lava Jato em específico, para tentar tumultuar a Lava Jato e soltar o Molusco. E em grande parte ele teve algum papel nisso, sim. Mas logo depois ele se voltou contra o Molusco e contra o Conselho dos 11, né? Porque ele percebeu que o Brasil estava em risco de se tornar um país um país não tão democrático assim, né? Um país que não é democrático. Quando começou a haver censura prévia, esse tipo de coisa. E o Miranda,
ele conseguiu o seu cargo de deputado federal em uma circunstância muito esquisita. Muito esquisita. O Jean Willis, né? O Jean Willis, ele renunciou. Mesmo tendo sido eleito em um dos últimos lugares pelo PSOL, ele renunciou alegando perseguições, né? Que é uma conversa na qual não acredito minimamente. Porque perseguido no Brasil tem muita gente que o é muito mais que ele. E de repente o Yui passou a sua cadeira para o suplente, que era o Miranda. Considerando que o Miranda era companheiro de um bilionário, esse arranjo é algo que eu acho muito estranho. E de fato isso gerou alguns rumores, né, no mundo, que eu acho que talvez um dia sejam confirmados ou negados. Tudo na vida do David Miranda é algo muito obscuro. Como o próprio Greenwald, o próprio Verdevaldo, é também uma figura obscura. Teve também um falecimento obscuro. Pouco antes do fim do seu mandato, chegou a ele essa doença. Ninguém sabe muito bem qual era essa doença, o que desencadeou essa doença. Supostamente seria uma infecção intestinal, que saiu do controle. Supostamente, né? Mas, enfim, quando nós vemos, pessoal, essas figuras obscuras, cuja vida nós não entendemos bem, tem sempre duas coisas que nós devemos fazer. A primeira é rezar. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. E a segunda é saber que Deus reserva a verdade para os seus eleitos. Que não há nada de oculto que não será revelado. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.